Hoje a gente vai conversar aqui, Deus já tem falado no meu coração há algum tempo sobre algumas coisas, né? E apareceu essa oportunidade, né? Eu queria falar sobre 3 questões que, assim, eu penso que é imprescindível, é muito importante para o crente, tá? Então, esse é o tema hoje da ministração, né? 3 questões indispensáveis para o cristão, né? E aí a gente vai para a primeira questão, que é: qual é a sua identidade? Vira para o seu irmão do seu lado e fala assim: qual é a sua identidade? Você sabe qual é a sua identidade? Você sabe qual é a sua identidade? Né? Porque a identidade, irmãos, é uma coisa muito importante. Você se reconhecer quem você é. Porque se você reconhece quem você é, isso dita como que você fala, dita como que você age, dita aonde você pode se adentrar, aonde você não pode entrar. Então a identidade fala muito de nós. Por exemplo, um policial, se ele vê um crime, ele pode dar ordem de prisão ali para o cara ali, porque ele é um policial. Ele tem essa autoridade, né? Se o Rogério, por exemplo, Rogério é um advogado. Então, se ele vê uma pessoa injustiçada, ele pode advogar a favor dessa pessoa, né? Você, por exemplo, quando você adentra na sua casa, você pede licença para alguém? Não, porque você é o dono daquela casa. Então, isso tudo tem a ver com a sua identidade. Então, você é o dono daquela casa. Então, identidade tem muito a ver com o que fazemos no nosso dia a dia. Eu queria, bota Mateus 16, 13, 19 aqui na tela. Vamos, quem trouxe a sua Bíblia também, quiser pegar também. Mateus 16, 13 a 19. Tá? Acho que está por aqui. Vamos lá, vamos ler. Podemos ler juntos? Vamos lá. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Para aí. Por que Jesus estava preocupado? Pode deixar na tela. Por que Jesus estava preocupado? Quem que esse povo aí diz que eu sou? Ele sabia que ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus. Ele tinha essa consciência, né? E aí ele continua. Vamos lá, para o próximo aí. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas, né? E aí ele continua. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí para aí. Jesus, ele sempre tinha um porquê. Por que ele queria fazer? A primeira pergunta não era tão importante. A segunda pergunta era importante. Por quê? Ele queria saber se os discípulos dele reconheciam quem ele era. Porque quem é discípulo de Jesus, reconhece Jesus. Quem não é discípulo, não reconhece. Então, ele fez a primeira pergunta para ter uma referência. Opa, esse povo aí acha que você é um cara importante, é um profeta. E vocês? Né? E aí, vamos continuar. Vamos ler juntos. Agora a gente vai até o final, né? Até o 19. Respondendo Simão Pedro. Vamos lá. Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Fechou? Fechou, né? Olha só que coisa.
Os discípulos reconheciam Jesus. E quando Pedro reconheceu Jesus, o que Jesus falou? Se você me reconheceu, essa profecia, essa bênção está sobre você. Né? Então você precisa reconhecer que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Né? A gente vai ler agora aqui 1 Hebreus, já se prepara aí, irmãos. 1 Hebreus 1, de 1 a 3, fala que Ele é o herdeiro de todas as coisas. Né? Quando reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o herdeiro de todas as coisas, alguma coisa tem que mudar na gente. Alguma coisa tem que mudar. Vamos lá, vamos ler aí. Hebreus 1 a 3. Havendo Deus, vamos lá. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos lá. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Então, irmãos, a gente precisa reconhecer a Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. E você? Agora olha para o seu irmão e fala assim: Jesus é o Cristo. Fala para ele. E você, o que é? E você, o que é? Você é um cristão. Amém? E o que quer dizer cristão? Cristão é aquele seguidor de Cristo. Então, você é um embaixador do reino de Deus. O que o embaixador faz? O embaixador, ele representa aquele reino num outro local. Então, na Argentina, por exemplo, existe a embaixada argentina e existe o embaixador brasileiro, embaixador do Brasil, lá na Argentina, que representa o Brasil. Então, quando a Argentina trata algum assunto acerca do Brasil, quem é chamado? É ele. Então, você no seu trabalho, você ali é um embaixador, é um representante de Cristo ali. E quando tem alguma confusão, alguma coisa ali, você é o representante ali, você é a luz ali. Então, essa questão da identidade é muito forte. Você precisa reconhecer a Cristo e se reconhecer como filho dele, como um seguidor dele. Entende essa questão? E aí não dá para a gente viver igual a gente vive. Não dá para a gente viver aqui no baixo, entendeu? Porque você só é um cristão, um seguidor do Deus das alturas, só, do Criador de todas as coisas, só isso. Entendeu? Então, eu vi outro dia uma frase que assim, tocou bem forte no meu coração, ficou ecoando. Fala assim: você não faz para ser, você faz porque você é. Deixa eu ler de novo para você entender, né? Vamos ver se sai um glória mais forte ali do... Espero que... Vamos lá, hein? Você não faz para ser, você faz porque você é. Eita! Eu não estou ministrando aqui, falando para vocês, para ser um cristão. Né? Ah, se eu pregar bem aqui, o Juninho vai me admitir aqui como pregador, como sei lá o quê. Eu estou ministrando aqui porque eu tenho Cristo no meu coração. E aí, eu sou. Se eu sou, eu faço. Então, se você é um cristão, se você é um seguidor de Jesus, você tem que viver isso. Você tem que resplandecer. Você é a luz do mundo, o sal da terra. Você tem que salgar. E se você não está salgando, tem alguma coisa errada. Eu me lembro que a gente fez uma viagem para a Argentina, e minha filha era pequenininha, a Hannah, e a gente foi comer ali no hotel, né? A gente pediu,
Aí ele, papai, tá ruim a comida? Eu falei, tá. Era um bife de frango com arroz, alguma coisa assim. Aí eu fui provar, o arroz estava sem sal. Nossa, estava muito ruim, né? Arroz sem sal é muito ruim, gente, é muito ruim, é sem graça pra caramba, né? Então, a gente precisa ser sal da terra, a gente precisa salgar, né? Então, eu falei que são 3 coisas importantes. A primeira coisa é você reconhecer, né, que Cristo é o Filho de Deus e se reconhecer como seguidor dele, né? E a segunda questão que eu considero muito importante, que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Você é morada de Deus. Você não é qualquer coisa. Deus te chamou para morar dentro de você, fazer morada dentro de você, né? Isso é algo muito grande, né? Você não é só seguidor, né? Ele mora dentro de você, né? Vamos ler ali 2 Coríntios 6, 14, 18. Você bota lá, Thales. O coral da igreja está bonita, a casa está cheia. Vamos ler de novo? Vamos lá. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Continua aí. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Vamos lá. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém, irmãos? Né? Então isso é muito grande. Deus quer habitar no meio de nós. O problema só, a questão toda é que Deus é santo. E a santidade dele não consegue coabitar com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não... a luz e treva não consegue estar junto. Ou é um ou é outro. Ele ama o pecador, mas ele só vai entrar ali no pecador ali quando ele se arrepender e ele chamar ele para entrar, e ele entra e vai encher ali. Você entende? Então, a gente peca, a gente erra, mas a gente precisa se arrepender. A gente precisa se limpar. A gente precisa se separar. Porque o maligno, né? Bota lá de novo ali essa última parte, varão, para a gente ler junto ali. Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Porque, né? Com ele próprio, habitarei e andarei. Não, é o próximo. Que harmonia há entre Cristo e o maligno, ou que união há do crente com o incrédulo. Então, irmãos, a gente precisa buscar santidade, buscar separação. E não é você viver no alto do monte, não. É você saber que você tem algo precioso dentro de você, né? E você não precisa se misturar. Se misturar. E a gente tem uma facilidade muito grande de absorver. A gente é como uma esponja. Então daqui a pouco a gente está conversando com um grupo, com alguns colegas, e daqui a pouco você está vendo televisão, e daqui a pouco aquela sujeira toda, ela está entrando na nossa cabeça, a gente está absorvendo. Eu até estava pensando outro dia, quem aqui já passou por aquela situação de você, às vezes, abrir a boca assim e entrar um mosquito assim na sua boca? Já aconteceu com alguém aqui? Já aconteceu? É muito ruim, não é? Né? Eu creio que o Juninho não queria comer aquela mosquito. Né? Ele não fala assim, vem aqui. Entrou.
né? Então, esse mundo hoje está o tempo todo jogando coisa na nossa cabeça, através da televisão, através da internet, das redes sociais. E a gente, assim, quando você vê, já entrou. Então a gente precisa se alimentar das coisas de Deus e a gente precisa se separar das coisas de Deus, né? Vai preparando aquela apresentação aí, aquelas fotos. Deus não habita em casa não santificada, não separada deste mundo. Precisamos arrumar nossa casa, jogar as coisas velhas para fora, perdoar a quem nos ofendeu, queimar as manias erradas da velha vida, abandonar as atitudes que não convêm aos santos, né? Então a gente precisa arrumar nossa casa, né? Segura aí um pouquinho só, pode descer, né? Jogar as coisas velhas para fora, né? Às vezes a gente tem algumas atitudes que a gente herdou dos nossos pais, da nossa criação, que a gente precisa jogar fora, né? A gente precisa se livrar disso. Eu não sei se alguém aqui tem alguma coisa aqui, alguma situação que você precisa perdoar, ou precisa perdoar alguém, ou precisa se arrepender. Se você tem, e se essa pessoa está aqui hoje, não deixa para amanhã você fazer isso, não deixa para fazer isso amanhã, você pode fazer hoje, né? Então a gente precisa se arrepender, porque isso é sujeira que vai ficando, né? Hoje eu estava lá em casa, e acho que tem 1,5 que eu não limpo a minha piscina lá, né? E aí não tem jeito, assim, eu tenho uma tela em cima da piscina, né, uma lona, que não deixa a poeira entrar, né? Mas não tem jeito, tem umas frechinhas ao redor que a poeira acaba entrando. E aí quando eu tirei a tela, tinha bastante poeira assim no fundo. E aí eu dei uma aspirada boa lá na piscina, né? Mas se eu não tivesse aspirado, a nova poeira ia se juntar com a poeira velha. E as poeiras, elas vão se juntando, elas não somem, né? E daqui a pouco, elas vão virando um lodo. Daqui a pouco, vai ficando um pouquinho mais complicado. E aí, não é só aspirar, tem que entrar na piscina, tem que esvaziar. Teve uma vez que, logo quando a gente foi entrar na casa, eu tive que esvaziar a piscina. Eu e a Alessandra, a gente teve que esfregar, porque o negócio estava feio, né? Então, a gente precisa ir sempre limpando. Bota a apresentação aí. Olha que legal. Vamos lá, tenta escrever. Você moraria numa casa assim? Diz para mim. Olha essa aí. Essa aí está bem feia, né? Imagina só. Não, volta aquela. Essa aí tá bom. Imagina Derones sentadinho nessa cadeira aqui, a Letia ali, e eles conversando tranquilamente. Você conseguia, Derones? Né? Passa para a próxima aí. Né? O Luiz Fabiano não está aí, né? Será que ele fazia uma carne de sol com mandioca nessa cozinha? É difícil, né? Quem que é o cozinheiro aí? Passa para a próxima aí. Olha essa aí. É uma garagem cheia de caixa, velha, suja, né? Você conseguiria botar um colchão aqui, assim, e dormir, fazer um... Né? Vai lá, passa para a próxima aí. Olha essa aqui. Essa aqui o sofá está até bonzinho, mas olha para o teto. Né? Você dormir ali, o teto cai em cima de você. Né? O piso todo quebrado. Olha só, imagina você sentadinho ali naquela cadeira ali, num momento de paz, de tranquilidade. Né? Você conseguiria morar numa casa assim? Vai para o próximo. Olha essa aí. Né? A próxima acho que é a casa do Juninho. Passou imagina um furacão passando na sua casa e jogando todos os seus livros para cima, Juninho. Você conseguiria dormir naquela cama ali assim tranquilo? Ia ser difícil de chegar lá, né? Passa para a próxima. Essa aqui eu peguei, eu não sei se foi na enchente do
do Mimoso Sul, lá do Rio Grande do Sul, né? O que acontece, irmãos, que quando a água entra e o barro invade ali, pode tirar, irmão, né? Você tem que jogar os móveis fora. Não tem como ficar com aqueles móveis ali, que apodrece tudo. A geladeira, o motor corrói todo por dentro ali. E não adianta você querer guardar. Às vezes você pode ter um apego àquele armário, aquela coisa ali, mas não vai dar conta. Tem que tirar, tem que jogar fora, né? E às vezes a nossa vida está assim, né? E aí, como que o Espírito Santo vai morar numa casa dessa? Entende? Se você não moraria, né? Talvez isso aqui é uma imagem muito forte, né? Mas às vezes na sua casa está precisando dar uma varrida. Às vezes está precisando passar um pano. Às vezes está precisando pegar aquele armário e jogar fora. Joga isso fora. Joga fora. Agora, eu quero te falar uma coisa aqui. A gente fala bastante aqui sobre Efésios 5:32, que fala, grande é esse mistério, digo, porém, com relação a Cristo e a igreja, porque a gente entende que tem situações assim, que não dá para uma pessoa limpar, você não consegue se limpar sozinho, né? O Ivomar, quando os parentes dele lá passaram lá pela enchente lá no Rio Grande, lá em Mimoso, ele foi para lá. Tinha quantas pessoas lá com você lá, só naquela casa lá? 9. 9 pessoas para limpar uma casa. Então tem situações na nossa vida que você não vai conseguir tirar sozinho, e aí você precisa da igreja. E por isso que a gente fala que igreja não são 4 paredes. Igreja também não tem a ver com você vir numa reunião. Igreja tem a ver, muito mais a ver, é eu e você caminhando juntos. Entende? E você precisa reconhecer a igreja. A importância da igreja no plano de Deus. Então Deus quer que você busque a Cristo, que você se fortaleça em Cristo, mas Deus quer que você viva a igreja. E viver para oferecer e para pedir ajuda. Que tem horas que é difícil, irmão, não dá. Uma casa aquela ali, você não vai conseguir limpar sozinha. Então você tem que chegar para o irmão e falar, irmão, chegar para o irmão, Deus vai colocar um irmão na sua frente, vai falar assim, irmão, me ajuda. Você consegue disponibilizar 1 hora da sua semana, do seu mês, para estar junto comigo, para orar junto comigo? Ora pela minha vida, que está difícil. Está difícil. Está difícil caminhar. Eu estou com um problema sério no meu casamento. Eu estou com um problema sério com meu filho. Não fica com vergonha, não. Entendeu? Você não precisa vir aqui e expor a sua vida toda. Mas você pode pedir para um irmão, alguém que Deus coloque no seu coração. E Deus vai falar através daquele irmão para você. Eu estou ministrando aqui porque eu sou o que eu sou, baseado em muita ajuda que eu tive desde a minha adolescência. Muita crise que eu tive na minha adolescência, na minha juventude. Muita dificuldade que eu passei. Na minha época lá em Niterói, os irmãos me apoiaram. Aqui também, quando eu vim aqui para Vitória. Então teve uma vez que a gente estava num evento, me lembro até hoje. A gente estava num evento meio de lazer, de comunhão, na casa do irmão Ageu lá. E aí eu era um adolescente, um jovem. Aí chegaram, acho que eu já contei isso aqui para os irmãos aqui, não me lembro. Aí chegaram 3 irmãos assim, 3 jovens assim, já casados, né? Aí sentados ao meu lado, e aí Alexandre, tudo bom? Tudo certinho? E aí, como que você está? Estou bem, né? Não, mas como que está o seu coração? E começou a sentou comigo, bateu um papo comigo, conversou comigo. Entendeu?
E às vezes tem jovens aqui que estão precisando desse bate-papo, e você pode chegar e falar com eles ali, né? É isso. Isso é a vida de igreja, né? Então, igreja, assim, você vir aqui e não me amar, você não está sendo igreja. Então, viver a igreja é a gente nos amar, a gente estar junto, né? Eu estava outro dia ouvindo uma música de um irmão chamado Dante Bowie. Ele fala assim: make yourself at home, que é o nome da música, né? Sinta-se em casa, né? Aí a música, na tradução, fala assim: eu preparei um lugar para você ficar, não há nada que eu queira mais. Esta é toda a minha vida e todos os meus dias, apenas para hospedar o Senhor em toda a sua glória. Fique à vontade, você pode se sentir em casa em mim. Olha que lindo, né? Então prepare um local para o Senhor ficar, para o Senhor, né, para o Espírito Santo fazer morada em você, né? E aí a gente vai para o terceiro ponto, né? A gente falou de três o quê? 3 questões importantes para o cristão. Então a primeira, né, é você reconhecer a Cristo e se reconhecer como cristão. A segunda é você saber que você é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. E a terceira coisa é o que fazer na segunda-feira. Eu ouvi isso outro dia, achei muito legal. O que fazer na segunda-feira, né? Segunda-feira normalmente é aquele dia para começar, né? Quem já disse alguma vez assim que eu queria começar a dieta na segunda-feira? Levanta a mão assim, né? Então a gente está aqui no domingo, né? E o que fazer na segunda-feira? Tem alguma coisa para fazer na segunda-feira, né? Porque normalmente é na segunda-feira que você vai para a sua escola, para a sua faculdade, que você vai para o campo de batalha mesmo, né? Não que a sua casa não seja campo de batalha, que às vezes a guerra se instaura ali no final de semana, né? Mas o que fazer na segunda-feira? E essa palavra ficou assim, ecoando no meu coração, né? Porque, assim, não adianta a gente viver na teoria, a gente tem que ir para a prática. A gente tem que ir para a prática, né? Então, o que a gente pode fazer na segunda-feira, né, ou a partir da segunda-feira, para refletir a imagem de Cristo, para refletir esse eu sou um seguidor de Cristo? Muita coisa, né? Muita coisa. E aí, a primeira coisa que eu queria começar, né, é você se abastecer da palavra de Deus todos os dias, né? Eu sou o primeiro a levantar a mão que eu tenho dificuldade. Não sei se você tem aqui dificuldade. Tem mais alguém aqui com dificuldade que não consegue ler a Bíblia todos os dias? Tem mais alguém? Que senão eu vou ficar meio sem graça aqui. Tem? Levanta sua mão, fala assim. Você tem dificuldade? É porque eu tenho, senão eu vou ficar sem graça aqui sozinho aqui, né? Eu tenho dificuldade, mas a gente precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. E aí Deus me deu um paralelo que eu achei muito legal, assim. De vez em quando Deus fala umas coisas diferentes, né? Outro dia eu fui no médico fazer os meus exames corriqueiros lá e deram algumas taxas alteradinhas, né? Também ninguém aqui tem esse problema de taxa alterada, né? E aí eu tive que buscar uma nutricionista para melhorar as minhas taxas. E aí o que ela me passou? Me passou para eu começar a me alimentar melhor, né? E quando eu comecei a me alimentar melhor, o que aconteceu com as minhas taxas? Começaram a melhorar, né? E a Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia, às vezes a nossa taxa de cristandade, ela está muito baixa, né? Não sei se está muito baixa ou está muito alta, né? Mas aí quando você começa a ler a Bíblia todos os dias, começa a se alimentar dela, né? Porque a Bíblia fala assim, que a palavra de Deus é luz
para os nossos pés. Então, andar na escuridão é difícil, mas andar na luz é mais fácil, né? Então, quando você começa a ler a Bíblia, começa a se alimentar da Bíblia, você começa a ter uma vida cristã mais saudável. Você começa a estar mais revestido das coisas de Deus. E aí você começa a melhorar a sua vida cristã. As coisas que às vezes estavam meio complexas, o relacionamento ali entre o seu pai, filho, as coisas começam a melhorar. E aí eu vou para o segundo ponto que fazer na segunda-feira, né? É clamar e interceder, né? A gente precisa, tem pessoas que têm esse ministério do clamor, da intercessão, mas todo crente pode interceder, pode estar clamando, né? Clamando pela igreja, clamando pelo presbitério. Por exemplo, levanta aí vocês aí. Pode levantar os 4, por favor. Né? O Julião está lá atrás, não tem importância. Pode ficar aí, varão. Né? Se você quiser vir aqui também, pode vir. Né? Agora você vira para trás. Vira para a igreja. Né? Esses 4 homens, por exemplo, Deus colocou eles como autoridade sobre a igreja. Eles precisam muito da oração de vocês. Muito mesmo. São homens falhos. São homens que precisam da misericórdia de Deus, né? E são homens como nós. Então eles precisam da oração de vocês. Todos nós, eu também. Pode se sentar. Eu também preciso, né? Orar pelos grupos familiares, orar pelos trabalhos da igreja. Então você pode ser um intercessor. Eu me lembro quando eu era jovem, às vezes eu pegava um ônibus até a minha escola, e era acho que uns 30, 40 minutos, e eu orando para cada pessoa lá da igreja, lá em Niterói, lá. Eu orava um por um. Dava tempo para orar quase todo mundo, né? Então isso é a terceira coisa que fazer na segunda-feira. Visitar os irmãos e pessoas que Deus tem colocado no seu coração, dar um telefonema, mandar uma mensagem, né? A gente está fazendo um movimento aqui de visitação, está começando alguma coisa. Eu queria te chamar para fazer parte desse movimento, né? De você ir visitar uma pessoa. Eu queria te falar uma coisinha, que esse celular aqui, às vezes, por exemplo, eu combino uma coisa com a minha esposa. Você tem que fazer isso durante o dia. E aí, às vezes eu mando um WhatsApp para ela, mando uma mensagem para ela, amor, se lembra de fazer isso, né? Então, o WhatsApp, a mensagem, ela serve para alguns propósitos. Mas tem horas que a gente tem que pegar e ligar para a pessoa, irmãos. Né? Tem horas que você tem que pegar e ligar para a pessoa, conversar com ela. Tem horas que ela precisa receber a sua visita. Não é receber uma mensagem. Se a pessoa está passando uma dificuldade, você vai mandar uma mensagem para ela, Jesus vai te abençoar. Vai lá, tira um tempo na semana e vai lá, visita essa pessoa. Entendeu? Ser bênção, ser igreja. Ser igreja. Entendeu? Então a gente precisa disso. Então, se agora, nesse exato instante, Deus tocou no seu coração para visitar alguém que você, uma família, escreve aí no seu celular, em algum canto, fala assim, eu vou marcar para ir visitar essa pessoa. Não deixa para amanhã, não. Né? Eu me lembro que uma vez o Fabrício Matos perguntou para o irmão Valtir, às vezes eu digo que eu quero visitar, né? E às vezes vem naquela emoção ali, eu quero visitar aquele irmão, mas depois eu esqueço. O que acontece? Assim, esquecer faz parte. Às vezes, assim, eu queria visitar o Rogério. Assim, eu senti uma coisa forte de visitar o Rogério. Mas depois eu esqueci, passou o dia, assim. Mas não é porque eu não amo o Rogério, é porque, assim, é muita coisa. Então, escreve. Ou então, manda um WhatsApp para o Rogério. Fala, Rogério, eu queria visitar você quinta-feira. Pode? Que aí ele vai te responder. Aí ele já te respondeu, aí a gente já agendou. Entendeu? Mas abre logo a porta para você fazer isso, né? Para ser igreja.
né? Falar do amor de Jesus naturalmente para todos que passam por você, né? Hoje o meu filho, o Jonas e o Pedro, do Walter, participaram de um evento de futebol, né? E aí depois a gente marcou para a gente almoçar junto, né? E qual foi o papo do almoço? Futebol. Porque eles estavam totalmente envolvidos com futebol. Então o futebol rolou na hora do almoço, papo sobre futebol. Então quando você está cheio, ali flui ali, né? Então a gente precisa falar de Jesus naturalmente. Não é forçar a barra, não, vou falar para o Rogério ali, meu colega do trabalho. É falar de Jesus naturalmente, né? Você comprou uma coisa, ó, Deus te abençoe, né? Que Deus possa prosperar esse seu empreendimento, essa sua padaria. Aproveitar a oportunidade de falar de Jesus naturalmente. Então a gente precisa se encher desse Jesus, deixar esse Espírito Santo, né? Diz que o copo cheio ele transborda de quê? Do que ele está dentro, né? Então se ele está cheio da água viva, ele vai transbordar água viva, né? Então a gente precisa deixar esse Jesus, né? A gente falar naturalmente, né? Agir como um cristão na sua escola, no seu trabalho, na rua, nos afazeres diários. Então a gente precisa agir como um cristão. A irmã, eu não vi o Nilson hoje aí, eu vi a esposa dele hoje, né? O Nilson não veio hoje, né? O Nilson contou uma experiência para a gente, eu vou contar, né? Ele estava no trabalho dele, eu fui muito edificado, e acho que a igreja vai ser edificada também. Ele estava no trabalho dele, e uma pessoa fez um pedido para ele, falou assim, eu preciso comprar uma máquina, um trator, sei lá o que era. E aí tudo bem, passou uns dias, esse cliente ligou para ele de novo, e falou, e aí, já chegou o produto que eu comprei? Né? Só que ele não tinha feito o pedido, ele tinha esquecido de fazer o pedido. E aí nessa hora, é muito mais fácil jogar para quem não está presente. Olha, a transportadora está enguiçada, tem problema, seu pedido vai chegar, mas deu um atrasozinho aqui, né? Só que ele chegou e falou assim pro cliente, falou assim, olha, ele foi verdadeiro ali na hora e falou assim, olha, eu esqueci de fazer o seu pedido, mas eu vou fazer ele agora, depois de terminar essa ligação, depois você pega os detalhes direitinho, como que foi, né? E eu vou pedir para apressar. E o rapaz do outro lado lá falou, não se preocupa não, pode deixar, tranquilo, né? Então ele foi cristão ali naquele momento ali. Ele podia ter simplesmente, eu acho que aquela mentirinha ali, talvez não, seria apenas uma mentirinha. Acho que não ia fazer tão mal assim, né? Mas ele foi cristão ali e Deus honrou ele ali, que ele foi verdadeiro. Então a gente precisa ser cristão aonde a gente está, na nossa escola, né? Você que é estudante, seus amigos sabem que você é cristão? Porque você tem que saber, né? Porque você é cristão. Você tem que ser quem você é. Se você não é quem você é, então você não é o que você diz ser. Entenderam alguma coisa? Entenderam? Então não adianta você falar que você é cristão aqui, mas lá na escola não agir como cristão. Porque se lá na escola você não age como um cristão, você não é cristão. E aqui você está contando uma mentira para nós. Ou contando uma mentira para você. Ou contando uma mentira para Deus, ou sei lá o quê. Então, ou você é ou você não é. Ou você é ou você não é. E se você é, Deus vai honrar você no que você for, nas situações que você precisar. Entendeu? Ser atuante no grupo familiar, né? Eu entendo que isso é um ponto muito importante, porque é muito difícil você viver a igreja, por exemplo, aqui nas reuniões aqui. Eu não conheço, eu não sei o nome de todos vocês, mas lá no meu grupo familiar eu sei o nome de todo mundo, eu sei o endereço de todo mundo, eu sei onde cada um mora, eu sei a dificuldade de cada um.
Eu sei como que as lutas que ele tem com o filho dele, com os filhos deles. Se ele está legal, pelo menos, mais ou menos eu sei. Mas talvez todo mundo aqui eu não sei. Mas no grupo familiar é o ambiente ideal para você viver a igreja. Então é importante a gente viver a igreja. Então a igreja em Vitória, a gente entende que o grupo familiar é a base para você viver a igreja. Porque não tem como viver a igreja aqui no meio dessa quantidade grande. Então você vive a igreja ali no seu grupo familiar. Porque ali no seu grupo familiar, se você estiver precisando de uma cesta básica, os irmãos ali vão poder te acolher ali. Os irmãos sabem ali da sua vivência, da sua necessidade, se você está desempregado, não está. Então é importante você estar congregando num grupo familiar. Você está participando de um grupo familiar da igreja, né? Frequentar as reuniões da igreja que trarão ensinamentos para você, comunhão com outros irmãos, curas para suas mazelas, né? Foi o que eu falei para você. Ser igreja não tem a ver com frequentar uma reunião como essa, um encontro desse. Mas isso aqui edifica a gente. Eu espero que minha palavra esteja edificando vocês, né? Então pode ser que teve gente que entrou aqui meio cabisbaixo, meio desanimado com alguma coisa, e agora tá com uma chama acesa ali, né? Porque o Espírito Santo vai derramando, né? A Nanine está cheia ali, ela está se enchendo, e o copo está derramando, está caindo na Fátima, está caindo no Tite. Aí derramou, foi na Lana, foi na Penha, aí caiu no Rogério. Você entende? Então a Nanita chegou lá no Rogério lá. Então, aqui é muito gostoso, porque a gente vai se enchendo, a gente vai transbordando e vai molhando uns aos outros. Então, às vezes, acho que foi quem que falou? Bom, não me lembro. Outro dia alguém falou que chegou numa reunião que estava muito mal, mas saiu de lá muito cheio. É por isso, porque o Espírito Santo está presente ali, né? Então são essas três coisas que eu queria deixar para os irmãos, né? A gente reconhecer a Jesus como Cristo, né? Você reconhecer como um seguidor de Cristo, ser cheio do Espírito Santo, se separar, se limpar a sua casa, né? E ser um cara atuante, ser um cara praticante. Não ser um cara domingueiro, mas ser um cara praticante.